Vamos passar então já para o nosso segundo tema da manhã, o poder da nossa consciência. Quem vai desenvolver para nós é o Gedir Souza. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui a todas as pessoas que compareceram, a nossa diretoria. Temos presidenta nova, a Elidia, temos vice-presidenta nova, a Janete, de forma que nós somos hoje coordenados e dirigidos por mulheres. E é com muita alegria que eu recebi a incumbência de fazer esses minutos com vocês, de conversar sobre o segundo tema do seminário, o poder da nossa consciência. Se nós vamos falar de poder da nossa consciência, a primeira questão importante é conceituar consciência. Há várias definições. Nós vamos adotar aqui uma relacionada a conhecimento e percepção. Consciência como conhecimento de si e percepção de si e do mundo. A faculdade por meio da qual o ser humano se apercebe daquilo que se passa dentro de si ou em seu exterior. Conjunto de ideias, atitudes, crenças de um grupo de indivíduos relativamente ao que tem em comum ou ao mundo que os cerca. Então, algumas considerações acerca desse conceito de consciência. Consciência como conhecimento, como percepção. É conhecimento de si e do mundo. De si, do mundo e da relação entre esses dois atores. É resultado do meio. A consciência, o conjunto de crenças, o conjunto de conhecimentos que nós temos é relacionado ao meio. O conjunto de crenças, de conhecimento que eu tenho aqui no Brasil hoje, no século XXI, é diferente do que se tem no Irã, é diferente do que se tem na Índia ou numa ilha do Pacífico. E também evolui com o tempo. O conjunto de crenças, de conhecimentos que nós temos aqui hoje é diferente do que tínhamos há 100 anos atrás, é diferente do que tínhamos há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás. Há diferentes níveis de consciência. Freud separa 3 aspectos conscienciais. O subego, que é autônomo, que é hipoconsciente, ou seja, o que se quer dizer com ele é autônomo? Nós não controlamos. Hipoconsciente, ele está abaixo do nível da consciência. É a nossa parte mais íntima, obscura e primitiva. Freud qualifica ainda o ego, que é a nossa parte sociável, emotiva. Está mais próximo à consciência, mas ainda não é plenamente consciente. E o superego, que tem relação direta com a consciência. As manifestações do superego é que nos distingue dos animais. Aqui se dá a nossa diferença, aqui se dá o conceito de racionalidade. Numa observação mais corriqueira,
Nós podemos falar de consciente e de subconsciente. O consciente é onde acontecem os raciocínios, as percepções, se dão os pensamentos, as ações, as reflexões, a parte racional. E o subconsciente abriga as nossas memórias, fantasias, lembranças, desejos, recalques, pulsões agressivas, pulsões inatas, os nossos medos. Se comparássemos essa relação de coisas ao iceberg, a consciência, a nossa parte consciente, corresponderia ao que está na superfície da água, algo em torno de 5%. E o subconsciente, algo em torno de 95% do que afeta as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas reflexões. Eles têm diferença de processamento. O nosso processamento consciente é algo em torno de 50 bits por segundo. Só que o nosso processamento ao nível do subconsciente é de 11 milhões de bits por segundo. Ou seja, é 200 mil vezes mais rápido. Qual o problema? Nós não controlamos isso, e isso interfere no nosso consciente. Um exemplo: em experiências com hipnose, pegou-se um livro e abriu-se em 2 páginas e se colocou à frente do hipnotizado por segundos. Ele foi capaz, depois do livro fechado, de reproduzir tudo que estava escrito, vírgula por vírgula. Quem acha que seria aqui agora capaz de fazer isso? Mas isso está no terreno da psicanálise, que é um ramo da psicologia. E eu não vim falar aqui de psicanálise nem de psicologia, porque eu pouco entendo de psicanálise e de psicologia. A referência que eu estou trazendo para vocês aqui é do Robson Pinheiro, né? Mas eu preciso disso para ter um ponto de partida, um ponto de reflexão. Não vim fazer uma palestra sobre psicanálise, eu vim fazer uma palestra espírita. E qual é a diferença da palestra espírita? É que nós vamos olhar para as questões que nos são colocadas, que nos são apontadas, e vamos fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita, dos nossos conhecimentos. E a doutrina espírita abre o nosso campo de conhecimento, porque diz simplesmente: olha, há um mundo imaterial para além da matéria. Por definição. Um mundo paralelo e que interfere no mundo material. A psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, todas elas derivam do pensamento de Demócrito. Ou seja, eles são materialistas, eles nasceram sobre a égide do materialismo, em que nada existe na realidade a não ser átomos e espaço. Portanto, para os psicanalistas, o que está aqui, submerso, são as experiências de memória, fantasia, lembrança, desejo, recalques, pulsões e medos que ocorreram do útero ao túmulo.
Só que como a doutrina espírita nos ensina, nos mostra a realidade de vidas sucessivas a partir do Instituto da Reencarnação, essa experiência é muito maior, esse mergulho é muito mais profundo, porque você vai ter o conjunto das experiências do útero ao túmulo de várias experiências reencarnatórias influenciando nessa vida aqui. E isso só para falar das suas experiências internas, porque tem outras experiências que também vêm te influenciar, mas essas a gente não vai tocar aqui, não é objeto do nosso estudo. O Espiritismo então propõe um profundo mergulho no ser completo, no ser espiritual, no ser que é matéria e espírito. E esse mergulho é possível a partir da inversão feita por Sócrates. Demócrito falava da filosofia física e tinha aquele conceito de que nada existe na realidade a não ser átomos e espaços. Sócrates fala de uma filosofia preocupada com o espírito humano e se utiliza de uma expressão colocada no templo de Delfos, logo na entrada, no templo de Apolo em Delfos, que é: conhece-te a ti mesmo. Diz Sócrates: o homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Isso serviu de base para o espiritualismo e para o próprio espiritismo. Há diferenças, né? Mas serviu de base para os dois. Não é por menos que, se você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução você tem várias páginas dedicadas à filosofia de Sócrates e Platão. Não é por menos que no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos disseram: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, dentre todos os conceitos possíveis de conhecimento, achei esse apropriado. De consciência, achei esse apropriado, o de conhecimento de si e do mundo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala da consciência como um sentido íntimo, um outro sentido, além do nosso campo material. Ele diz que a alma é a emanação do absoluto. Cada uma de nossas almas é emanação do absoluto, aquela ideia de centelha divina, e que a conexão se realiza nas potencialidades da alma, nas ciências, nas artes, na literatura, no trabalho, ou por processos como a meditação e a preparação moral. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando uma conexão. Tem uma experiência quântica
que ela é frequentemente reproduzida, que consiste do seguinte: você retira algumas células de um corpo, pode ser células sanguíneas, por exemplo, e afasta esse corpo das células. Coloca no tubo de ensaio, monitora, afasta o corpo das células. E expõe essa pessoa a experiências de dor, de decepção, experiências negativas. De imediato, as células se alteram. Elas degeneram. A experiência foi feita a 10 metros. A experiência se reproduziu a 10 quilômetros, a 20, a 30, e eles pararam nos 80 quilômetros. E a mudança era imediata. Ao tempo que, expondo a mesma pessoa a palavras edificantes, de incentivo, palavras positivas, um ambiente positivo, as células voltavam imediatamente a se regenerar. Então essa é a ideia que se quer passar, que o Leon Denis quer passar, de conexão com o divino. Cada um de nós, enquanto almas, é uma emanação do absoluto, do Criador, e nós podemos entrar em conexão com Ele. A consciência tem vários aspectos. E os materialistas, os físicos, por exemplo, só pegam o sensório. O que é o sensório? Os sensórios são aqueles aspectos relacionados aos 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. Mas há vários outros sentidos. Leon Denis vai falar de sentidos interiores, verdades de ordem transcendental, imperceptíveis a partir dos nossos sentidos corriqueiros, dos nossos 5 sentidos. E ao longo do livro ele vai trazendo o relato de algumas experiências. Uma delas é o caso de Helen Keller. Está lá na página 364. Ela era simplesmente surda, muda e cega. Foi levada para uma instituição de surdos mudos, aprendeu a ler, a se comunicar fluentemente em 3 idiomas, e tudo isso com o tato. E o tato era tão aguçado que ao toque em uma pessoa ela conseguia perceber a personalidade, se boa ou se ruim. Tão aguçado que ao aproximar a ponta dos dedos da fala, da boca de uma pessoa, ela conseguia perceber o discurso. A Helen Keller, na verdade, foi objeto de uma biografia do Gerard Harry, que faz um relato. Vou ler para vocês. Helen Keller é um ser tão superior. Vemos sua razão tão equilibrada, tão poderosa e tão sadia, sua inteligência tão clara e tão bela, que imediatamente o problema se reverte. Não desejamos mais ser compreendidos. Gostaríamos de compreender. Ellen conhece a fundo a álgebra, a matemática, um pouco de astronomia, o latim e o grego. Lê Molière, Anatole France e se expressa na língua deles. Compreende Goethe
Schiller, Heine em alemão, Shakespeare em inglês, e escreve ela própria como filósofa, psicóloga e poetisa. E não vê, não ouve e não fala. É que nem eu na minha relação com os espíritos, eu não vejo, não ouço, não falo. Mas ela tem um sentido interior. E é esse sentido para o qual o Leon Denis nos chama a atenção. Mas existe só esse sentido interior? Não, nós temos vários outros. A mediunidade. A mediunidade é um sentido interior, né? Percepções além dos sensórios. São sentidos da alma. A clarividência, clareaudiência, a psicografia, ou a mediunidade psicográfica, sonhos simbólicos e tantos outros. E dentre elas, a mais desprezada, que é a intuição. Né? Intuição, qualquer um pode ter intuição. Só que frequentemente nós temos intuições. Frequentemente nós temos intuições. Autores, escritores, poetas e oradores, quase todos são médiuns intuitivos. Exemplos que estão no mesmo livro. William Scott é um escritor e dizia que quando em intuição escrevia tão rápido, de forma tão dinâmica, que ele tinha a curiosidade de deixar a pena por si só para ver se ela não faria sozinho. Porque ele não tinha essas características de escrever tão rápido. O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escreveu os tratados da desigualdade e da educação. Escreveu esses tratados a partir de um rompante, de uma ideia que ele lia em um pequeno livro quando ia visitar um amigo. Andrews Jackson Dave, médico. Só que ele não era médico. Ele nunca foi médico. Mas ele curava os pacientes, porque ele era muito hábil em dois quesitos importantíssimos para os médicos. Qual o primeiro desafio de um médico frente ao paciente? Temos médicos aí? Qual o primeiro desafio de um médico frente ao paciente? É o diagnóstico. Esse é o primeiro desafio. E ele era ótimo em diagnósticos. E de veicular a medicação correta. Então ele encontrava a doença e medicava da forma correta. Hoje os médicos têm ao seu dispor um conjunto tecnológico fantástico. Tomografias, ultrassonografias, ressonâncias. E ainda assim é difícil o diagnóstico. Um bom diagnóstico é 70% da possibilidade de cura. Então nós vimos todas essas potencialidades da nossa consciência. Sentidos ocultos que podem emergir e nos ajudar no nosso processo de progresso. Progresso interior e progresso de outros. Mas quem comanda a nossa consciência? Quem comanda a nossa consciência? A força de vontade. A vontade. Em Pensamento e Vida, Emmanuel
Diz assim, fazendo uma comparação com um escritório, com uma empresa: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade é que organiza tudo. Ainda, falando de forças, né? É o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. É o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a nossa vontade equaliza todos os recursos do nosso ser em direção de um objetivo. E não são só os recursos do nosso ser, mas quando você equaliza esses recursos, quando você entra em determinada vibração, em determinada harmonia, você também atrai as pessoas necessárias, os espíritos necessários, a ajuda necessária à consecução dos objetivos que você procura realizar. Leon Denis, mais uma vez, diz que a vontade é o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um ímã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. E eu vou fazer uma pergunta pertinente. E a vontade de morrer? E o desejo de morte? E o desgosto pela vida? Vai atrair para nós os recursos necessários a que você realize o seu intento. Muito bem. A consciência tem uma capacidade fantástica, sentidos ocultos à nossa disposição. A vontade organiza e direciona esses recursos. Mas alguém já viu aqui vontade sem fé? Alguém já viu assim? Ah, não. Estou com vontade de fazer um concurso. Mas estou achando que eu não vou passar mesmo. Será que essa pessoa vai fazer o concurso? Será que ela vai conseguir? Por quê? Porque ela não acredita. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, 2: a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, que se aproveitam dos adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Poderes da consciência acionados pela vontade e pela fé. Um exemplo: é muito comum na pesquisa médica você usar o placebo. Como é que isso funciona? Você descobriu um medicamento, uma droga, uma molécula capaz de atuar em determinada doença. Mas você precisa testar isso do ponto de vista laboratorial. E aí o que é que você faz?
Você convoca as pessoas, lembra a Rádio USP? Está aberta a convocação para injeçõezinhas de soro. E o outro grupo é o chamado grupo experimental, ou grupo de tratamento, em que você vai administrar a nova molécula, o novo medicamento. Tudo bem, isso é um método científico. Só que o que acontece? O grupo de tratamento que submete ao medicamento tende a acusar resultados ao nível de 60% e 70%. Ótimo. O problema é que o grupo de controle que tomou placebo responde também, mais ou menos ao nível de 20% e 30%. O que é isso? Eles tomaram farinha? Por que responderam? Porque se você acredita que aquilo vai te curar, se você tem a vontade que aquilo te cure, você aciona, sintoniza todos os recursos do seu ser para aquele evento. Isso é um exemplo fático. Qualquer pesquisa que você vai fazer com a manipulação de placebo, não dá zero aqui. Não dá zero. Tem um pequeno grupo que responde. Isso é a fé, isso é a vontade, utilizando o potencial da sua consciência. Vamos passar? Travou. O mundo material é composto por átomos que nada mais é ou são do que o resultado do nosso nível de consciência individual e coletivo. Atraímos para nós, ou materializamos em nossas vidas, o espelho ressonante do campo eletromagnético emitido por nossa mente e coração, o qual, por sua vez, resulta de nossas crenças ou programações subconscientes. Crenças ou programações subconscientes. Há evidências irrefutáveis de que a mente, de fato, é quem controla a matéria. O observador é quem estabelece a realidade. Vocês entenderam isso? Os detalhes? Entendeu? Difícil, né? É física quântica. Mas tem um cara que falou simplesinho. É uma coisa. Se tiveres fé como um grão de mostarda, e diz a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Cristo. A Michalil tinha uma frase que dizia o seguinte: o último estágio do conhecimento, Khalil Gibran, desculpa, o último estágio do conhecimento é a simplicidade. Então Cristo definiu isso de uma forma muito simples. Fé, vontade, consciência, poder da consciência, como nós vimos, está relacionado a atitudes positivas. Vou mostrar um texto para vocês que trabalha atitudes positivas e negativas. Vou ler para vocês. Sou muito feio. Sendo assim, não tente me convencer de que sou uma pessoa linda. Porque no final do dia,
me odeio de todas as formas e não vou mentir para mim mesmo ao dizer que existe beleza dentro de mim. Que importa? Sendo assim, tenha certeza de que me lembrarei de que sou uma pessoa inútil e terrível, e nada do que você me diga me fará acreditar que eu ainda mereço amor, porque não importa o que aconteça, não sou suficientemente bom para ser amado, e não estou na posição de acreditar que existe beleza dentro de mim, porque cada vez que me olho no espelho, penso: sou tão feio como as pessoas dizem que sou. Agora eu vou fazer a seguinte experiência. Vamos ler de baixo para cima. Eu vou ler para vocês. Sou tão feio como as pessoas dizem que sou, porque cada vez que me olho no espelho, penso: existe beleza dentro de mim, e não estou na posição de acreditar que não sou suficientemente bom para ser amado, porque não importa o que aconteça, eu ainda mereço amor. E nada do que você me diga me fará acreditar que sou uma pessoa inútil e terrível. Sendo assim, tenha certeza de que me lembrarei de que existe beleza dentro de mim que importa, e não vou mentir para mim mesmo ao dizer: me odeio de todas as formas, porque no final do dia sou uma pessoa linda. Sendo assim, não tente me convencer de que sou feio. É o mesmo texto, mas ele pode ser lido de duas formas diferentes. Você decide como é que você vai ler. Essa aí é a tua vida, a vida de cada um de nós, não no conteúdo, mas na forma de encarar a vida. Como é que você vai encarar a tua vida? De cima para baixo, se depreciando, se diminuindo, assumindo uma postura derrotada, derrotista, ou de baixo para cima, se edificando, se construindo? Essa é uma decisão de cada um. Nós temos o livre-arbítrio de decidir o que vamos fazer, cada um de nós, de nossas vidas. Eu não posso modificar a vida de nenhum de vocês, infelizmente. Já tenho uma dificuldade danada em tentar modificar a minha vida. Não posso modificar a vida de vocês. Vocês, cada um de vocês, no processo de suas escolhas, é que vai fazer a mudança da tua vida. Mas eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Ontem eu estive aqui, teve uma passada de som, e a gente estava projetando o que seria esse momento aqui, né? Esse encontro. Eu queria propor uma troca positiva. E a música sempre proporciona isso. Da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força, pra cima que não cessa,
há de vingar amanhã, mas nenhum mistério acima do ilusório. O astro-rei vai brilhar amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge a se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela vibração no sentido da cruz. Estou muito feliz, muito obrigado.